Para entender o potencial desse videogame, precisamos entender as suas especificações. Com o inacreditável, pasmem, 256 bytes de memória RAM, 128K de memória de vídeo e um processador de 16 MB, pode parecer patético, já que o meu computadorzinho tinha 16 MB de RAM. Em perspectiva, o Super Nintendo tem metade dessa memória e tem um processador com um quarto dessa velocidade. Por outro lado, o Super Nintendo até tinha uma belíssima resolução de 512 por 448, contra hoje 240 por 160 do GBA. Apesar de parecer uma vantagem do SNES, foi uma decisão acertada da Nintendo deixar a tela do GBA com resolução menor, primeiro porque a área de vídeo menor, sobra mais memória livre para você ter outras funções rodando, e principalmente porque seria muito difícil de enxergar uma tela tão pequenininha daquele jeito, ainda mais para quem tá com quase 40 anos. E a tela do primeiro GBA, viu? Você já tá começando a entender qual que é o problema aí. O Game Boy Advance não poderia ter sido lançado num período melhor, 15 anos depois do Nintendinho, 10 anos depois do Super Nintendo. Os desenvolvedores de jogos contavam com uma biblioteca gigantesca de jogos para fazer adaptações. Pelas minhas contas, são por volta de 2.400 jogos que eles podiam escolher para fazer ports, remakes ou adaptar, trazendo um novo nível de qualidade à pixel art da era 16 bits, que até hoje é utilizado em lançamentos como Celeste e Dead Cells, consagrando que era uma limitação em um estilo artístico. Jogos como The Legend of Zelda Minish Cap, Metroid 4 Fusion e o RPG Fire Emblem são belíssimos exemplos da qualidade dessa arte. Mas, além disso, o primeiro PlayStation e o Nintendo 64 já estavam no mercado há meia década, e aquela época estranha dos jogos 3D já tinha ficado para trás, né? E a potência do Game Boy Advance permitia que ele rodasse diversos jogos avançados. E é impossível falar de um portátil da Nintendo sem falar dos acessórios. Um dos itens mais míticos da família Game Boy é o Game Link, que permite o jogo multiplayer entre dois consoles. E isso foi o grande responsável pelo início da popularidade de Pokémon. Em 2004, a Nintendo resolveu inovar, foi com os dois pés no peito e lançou, junto dos remakes da primeira geração, Fire Red, Leaf Green, o adaptador sem fio, o adaptador wireless. E falando em Link também, foi lançado o GBA GameCube Link Cable, que permitia liberar novas funcionalidades em diversos jogos, num conceito que hoje evoluiu para o Nintendo DS. Outro acessório bizarro era o e-reader. Era um cartucho que ele tinha um leitor de cartão e você podia carregar um jogo de NES clássico. Você podia carregar até 5 jogos na memória dele. O que é incrível é que um cartucho inteiro do Nintendinho cabe num simples código de barra. Também temos o jogo WarioWare Twisted, que vinha com giroscópio. Claramente, um dos primeiros videogames com um controle de movimento por sensor. Bom, e falando em melhorar a experiência de jogo, chegou a hora de falar dos upgrades. O Game Boy Advance ganhou um espaço muito grande no coração de muita gente, e a partir de 2020, o mercado de Resto Mode, ou restauração modificada, ficou muito ativo. Hoje são diversos itens disponíveis, como bateria, tela, cartucho, carcaça, que você pode instalar no seu Game Boy. Bom, primeiro eu vou falar sobre a carcaça. Nada é mais humano do que querer se diferenciar para ser incluso num grupo, e nada mais tradicional do que modificações estéticas. E se você, assim como eu, não tem habilidade com pintura, na internet já existem diversas opções de carcaças modificadas. As minhas favoritas são essas do Zelda, essa aqui me lembra o Super Famicom, o SNES japonês, essa aqui com as cores do canal, mas a minha pessoalmente favorita é essa aqui do Charmander. Olha que fofinho! Tem até a opção da carcaça em metal, feita em alumínio usinado. Essa é pra você que tem as mãos igual do Coisa ou do Hulk. Custa caro pra caramba. Bateria. Diferente do SP, o GBA ainda foi lançado utilizando 2 pilhas, e apesar da autonomia ser muito boa de 15 horas, o meu bolso e o meu ambiente agradeceriam se fosse possível recarregá-lo em vez de descartar as pilhas Duracell toda vez. Para isso, existe um molde que permite utilizar uma bateria de lítio junto de uma placa reguladora de tensão que alimenta o GBA e carrega a bateria através de um conector USB-C. É até mesmo possível adicionar uma bobina para fazer carregamento sem fio, se você tiver habilidade com solda e conhecimento básico de eletrônica. Por enquanto, isso não vale a pena, já que o custo dessa modificação é o mesmo que comprar pilhas recarregáveis de qualidade, como as da Sony ou as Eneloops da Panasonic. Vão funcionar da mesma forma, são mais leves e ainda podem ser usadas em outros aparelhos. HDMI e dock. Bom, falando em outros aparelhos, o que você acha em jogar seu Game Boy Advance diretamente na sua TV 4K com o mod porta HDMI? É possível. Ele captura o sinal que iria para a tela, assim que o cabo é conectado, ele redirecionará através do cabo a imagem, fazendo o console funcionar como aqueles videogames baratos da China, que os jogos vêm todos já no controle. Mas se isso te incomodar, é possível usar o dock USB-C, que vai te permitir conectar um controle do Super Nintendo original ou do Mini, além de permitir a conexão do controle sem fio por Bluetooth. Isso me lembra aquele velho livro Arte da Guerra. Tiro de canhão para se matar mosca? Não
se usa. E a gente quer cultura. Se você não for um streamer muito preciosista, que preza por toda a experiência no hardware original, não compensa, não faz sentido, porque isso acaba totalmente com a ideia de ser um portátil. Existe até mesmo a solução oficial da Nintendo, o Game Boy Player do GameCube, que permite que você rode os jogos direto conectado no console. Amplificadores são capacitores. Agora, falando de modificações úteis, queria falar rapidamente o amplificador de som, já que o som original não é nenhuma S10 num posto de gasolina em Goiânia sábado à tarde. Com esse molde é possível ter um som melhor quando você estiver jogando sem um fone. Para funcionar, também é preciso fazer o upgrade nos capacitores, que eles vão ser mais requisitados, já vão estar velhinhos, é capaz que eles estraguem. Esse molde acaba tendo 50% de utilidade. Não é em todo lugar que você vai conseguir usar ele no som alto. Além disso, ele só amplifica a potência, não influencia na qualidade do chip, e até fica uma ideia para o molde futuro, áudio Bluetooth. Sério, todo mundo tem um fone sem fio hoje em dia, e com certeza seria muito útil poder conectá-lo direto ao Game Boy aqui. Eu mesmo tenho que andar com uma extensão na mochila para poder usar o meu fone no GBA. Tela. A tela que foi lançada em 2000 junto com o GBA, com a primeira versão, é um lixo. É um lixo. É impossível de enxergar sem iluminação direta. Você tem que se contorcer para essa iluminação não refletir na tela e não ofuscar o jogo. Além disso, as cores são totalmente lavadas. Então, todas aquelas pixel art fodas que eu falei dos jogos estavam sendo jogadas no lixo junto com a tela, pela falta total de reprodução de cores. Não dá para entender o que a Nintendo estava pensando aqui, porque o Game Gear da Sega já tinha tela colorida e retroiluminada desde os anos 90. E isso mata qualquer tesão de ter um console desse. A não ser que você fosse um nerd ali no seu limite da nerdeza. Até então, os modders estavam adaptando a tela do AGS 101, o SP, com retroiluminação, mas ainda assim tinha alguns problemas, porque a tela também não era tão boa, mesmo no SP. Ela tem muito efeito Ghost, e a instalação era muito difícil, por causa da falta de espaço. E era muito mais fácil você ter um SP nesse caso. E isso foi até 2020, quando esses problemas foram totalmente resolvidos por uma empresa no leste da Ásia, ou no oeste da América, que a Terra, você sabe, não é plana, né? A Funny Plane, que criou um mod que instala a tela de cristal líquido TFT IPS no portátil. O Ghost desaparece totalmente, é relativamente fácil de instalar. Aí a qualidade de imagem que essa tela entrega é extremamente satisfatória, não só comparando com a tela antiga, mas também com os outros portáteis que foram lançados depois, como o DSi Lite ou o 3DS da primeira geração. Acabei somente tendo uma experiência parecida dos consoles que eu tenho aqui, jogando no Switch. Inclusive, a disposição ruim dos botões prejudicou a minha jogabilidade enquanto eu jogava Metroid. O problema é que eu não tive no Advance, ponto para jogar no hardware original. Para mim, essa modificação é praticamente obrigatória, o preço dela é relativamente baixo, existe uma empresa por trás entregando qualidade na solução, e a instalação, como vocês vão ver agora, é bem simples. A gente começa soltando os parafusos triangulares da Nintendo, usando a chavinha que já vem no kit. Olha só que negócio kit. Retiramos os botões, retiramos as últimas formigas mortas, soltamos o flat cable e retiramos a placa, que vou chamar de placa-mãe porque eu vou me confundir durante a narração toda. Agora, no kit da Funny Plane, conectamos o flat cable na tela, plugamos o flat cable na placa-mãe, temos que voltar ela para a traseira para ter os contatos de pilha de volta e assim a gente poder testar, porque depois de fixar a tela não tem mais como mexer. A Nintendo produziu dois modelos de placa-mães diferentes, e o flat tem duas pontas, uma para cada modelo. Um é um pouquinho menor, o outro é um pouquinho maior. Eu dobrei aqui o flat para esconder a ponta solta, para caber direitinho. Aqui vamos usar um chassi novo. Como a tela é um pouquinho maior que a original, a gente vai precisar cortar o chassi. Nesse caso, esse chassi já vem modificado certinho para a gente poder instalar. No kit vem um adesivo para colar a tela nova, o LCD. O truque é não tirar a parte do meio, o que eu claramente não segui. Isso dificultou bastante a minha vida. Vocês vão ver aí que vai colar um pouco, vou ter que recolar algumas vezes, mas com paciência dá certo. Então mantém ela porque ela já encaixa no formato certinho. Coloquei as luvas para não deixar marcas nos vidros. A luva atrapalha, não vou mentir não, mas vale a pena usar, porque depois não tem como limpar. Com a tela no lugar, é hora de preparar o fechamento, e é importante utilizar espuma isolante, para não ter curta entre as placas.
Essa tela vem com ajuste de brilho. Você pode deixar como tá ou optar por usar os botões Select, L e R. Para isso, devemos fazer uma conexão entre o flat e a placa do GBA. Primeiro a gente solda esses 3 cabinhos em pontos específicos do flat cable. Depois a gente faz a conexão com a área que corresponde ao Select na placa. Não se preocupe que está tudo bem sinalizado. Colocamos a placa antes de soldar os outros 2 cabos. E é importante passar com cuidado para que o primeiro cabo não fique no caminho do conector do cartucho. Isso é fácil de acontecer. Com cuidado, a gente conecta o flat cable na placa-mãe, tem que tomar cuidado para não cortar o flat. Com a placa presa, você solda os cabos L e R nos switches 1 e 2. Também está sinalizado, é só localizar. Passar esses cabos pela carcaça foi a parte mais difícil para mim. Parece que não vai dar porque ele tem muita volta lá dentro. Tem várias partes no caminho, mas com calma você consegue fazer. Até parece que o fio é longo, mas ele não é não. Ele vai dar o espaço certinho ali. Agora é só fechar e testar. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, espero que esse vídeo te ajude a decidir o que vale a pena ou não para se gastar dinheiro, e até mesmo te incentive a começar a fazer modificações por conta própria. Se você quiser saber mais sobre restauração de games, tem esse vídeo aqui onde eu restaurei o meu Nintendo 64. Espero que goste, tchau tchau!